Outro dia eu tava lá andando, aí eu cheguei lá na banca do Josué, tá ligado? E aí eu falei, e aí, Josué, o que tem de bom aí pra hoje? Opa, boa tarde. Aqui chegou o carregamento da Marvel. Pô, tá o Deadpool contra o Justiceiro. Tá ali naquela parte. Porra, puta quadrinho esse daí. Vamos ver o que acontece. Bem-vindos à Banca do Josué, um podcast de quadrinhos, onde eu, Alvarez, obrigo dois amigos meus que não leem quadrinhos a me ouvir falar sobre. Hoje, Deadpool versus o Justiceiro. E nós temos aqui. Bem, eu sou o Jorge. Desses dois amigos, eu me considero o que mais conhece de quadrinhos, minimamente. E eu sou o Jorge. E o. Fala galera, eu sou o João. Eu curto ficção científica, música, essas paradas aí. Então, Deadpool vs Justiceiro é um quadrinho escrito por Fred Van Lent e com arte do Pere Pérez. Então, a história ela começa uma cena do Clube Versus. O Clube Versus, que ele é um clube que é criado para o quadrinho, para esse quadrinho específico. Ele só aparece nesse Mas, quadrinho. sim, até onde eu tenho noção, ele só aparece nesse quadrinho. Ah, tá. Ele foi criado para o quadrinho. E a ideia do Clube Versus é uma ideia meio bosta, mas a ideia é que é um clube no submundo de Nova York, aonde as pessoas vão para apostar nas lutas de super-heróis Mas essas lutas, elas. televisionadas. na- então, tipo, tá acontecendo algum ataque, tá lá Isso. o Hulk Eles. acontecendo, aí eles se juntam assim e vê, vou apostar no Hulk. Então, sim, porque inclusive eles falam no quadrinho que sempre tem uma aposta, sempre tem uma luta acontecendo no Clube Versus. Sempre tem alguma luta de super-herói acontecendo no mundo, em algum noticiário. E os super-heróis sabem disso ou é secreto? Não, não é dito, só tá aí, é só um clube onde as pessoas vão apostar em lutas de super-heróis. Esse cara que aparece ali em cima batendo na moça, eu esqueci o nome dela. É a Marvel, não sei Capitã se é. Marvel. Tava só na dúvida. Esse cara é, É só um robô conhece? genérico. Robô genérico. Porque ali embaixo não é um robô genérico batendo no Homem-Aranha. Não, é o É escorpião. É o Escorpião. Scorpio, é. Tá, só queria saber se essa daí era alguém que eu não conhecia, entendeu? Mas Não, é um beleza. robô genérico. Parece o vilão do Homem de Ferro. Não, não. Não, é um robô genérico. Enfim. Parece Mas o Gigante de Ferro, em versão miniatura. que parece o Homem de Ferro Não, é em diferente. versão gigante. Eu entendo o seu erro, porém não. Ok. Pô, Muito aí a justo galera, você. aí a galera aposta. Isso, que não faz muito sentido, né? Não, Porque, porque super-herói sempre vence. exato, não faz muito Realmente sentido é um você bom não ponto. apostar no super-herói. Ah, mas talvez nesse quadrinho os super-heróis nem sempre vençam, eles morram. Sei não, hein. Então, não, porque é o universo regular da Marvel, isso daí. Vocês estão É, se eu ia perguntar isso, isso daqui tá inserido, né, no universo, então. e é o universo regular. Inclusive Entendi. tem um cara, um dos quadrinhos, um dos quadros que ele tá falando que ele vai apostar 20 pila no escorpião, que ele tá sentindo que hoje é a noite do escorpião. Realmente. E aí a gente tá no Clube Versus e a gente mostrado o personagem, que ele é o dono do Clube Versus e ele tá saindo do banheiro e ele fala sobre como ele dá um tapa nas costas de um dos seguranças do clube e ele começa a falar sobre como o cara tem que aprender a se divertir um pouco e também fala sobre como ele faz um bico de DJ. E, obviamente, o segurança, que é o segurança que nunca é mostrado o rosto e que é puro músculo, eu acho que vocês podem deduzir que é o Justiceiro. Homem-Aranha. Justiceiro. Isso. Tá, e por que diabos Então, ele no Clube tava. Versus, tem que deixar a sua arma antes de entrar.
E ele, no caso. E as pessoas estavam ironicamente deixando com o Justiceiro. Ah. Calma, as pessoas E aí? deixam a arma com o justiceiro, mas ele é segurança mesmo? Não, eles tinham Não, pra ele, ser só, ele Ou tava ele tá com infiltrado? Ele tá segurança e ele tava infiltrado. disfarçado. cara que pergunta. Entendi. E aí o Justiceiro Cara, na então, calma, frente. eu vou ser sincero, eu não faço ideia do que o justiceiro, pra mim, ele é meio. Eu não faço ideia Tá, de nada dele. Ele é tipo herói, anti-herói, tá, então o vilão. Justiceiro é uma boa pergunta. O Eu não Justiceiro faço é o ideia. Frank Castle. O Frank Castle. Esse é o Frank Castle. Ele. Só tem uma Isso, versão de ele é o justiça. Justiceiro. Sim. E ele basicamente ele era um soldado, ele foi na guerra e a guerra genérica, que a cada 10 anos eles atualizam para a próxima guerra que os Estados Unidos já entrou. Eu E, deveria ser a guerra do Golfo, só, enfim. e aí quando ele voltou da guerra, a família dele é assassinada pela máfia e ele resolve basicamente que ele vai acabar com a criminalidade do mundo, matando geral. Nossa, como ninguém pensou nisso antes. Entendi, ele é tipo um Batman que mata. Isso, e sem altas tecnologias. Sim, sim, A E beleza. não usa tecnologia máscara. deles são armas. Calma, e outra parada. Por que que a máfia matou a família dele? Teve algum motivo? Ah, cara, na história em que ela matou, sim, mas Tá, eu não sei. também é uma história que muda. Tá, maneiro. E esse é o Frank Castle, o Justiceiro. Entendi, Ele entendi. Legal. basicamente é um assassino em massa, mas só de Pode ladrões e padrões. assassinos As pessoas, ele ao bandidos. olhar público, ele é bem visto? Depende. Depende da pessoa. Mas basicamente ele começa então a atirar em geral do que tá no Clube Versus. E enquanto ele tá sendo interessante, porque ele é uma interpretação interessante do Frank Castle, onde ele, enquanto ele tá atirando nas pessoas, ele agradece cada uma delas pelas armas que ele tá usando para atirar nelas, que são as armas que eles deram para ele. Mas todo mundo é criminoso aqui? Sim, todo mundo no Clube Versus Entendi, é está só de alguma bandido. forma relacionada. Ou não, ou ele só quis matar geral, porque eles estão num clube que aposta em super-heróis. Uhum. Perdeu. Mas, enquanto isso, o dono do Clube Versus, que ele tá escondido atrás de um bar, atrás de um bar, gabinetezinho. E, e aí o Justiceiro, ele acha que o Justiceiro foi embora, só que aí quando ele vira, o Justiceiro tá atrás dele. E aí o Justiceiro coloca a arma na boca do cara, pronto pra matar ele. E ele começa a falar algumas porra, só que não dá pra entender. E enquanto e o Justiceiro, de novo, sendo sádico pra caralho, tá, tá falando que ele não tá entendendo e o cara tá chorando e balbuciando. E o Frank fala: ainda não entendi, tenta escrever pra mim. E aí o cara ele escreve num caderninho que ele pode dar pro Frank o banco. Bank. Isso aqui lembra Em aquela cena português do ele. Spring Breakers que o James Franco bate a pistola na boca da mulher pra fazer uma. Exato, só que Enfim, menos sexual. com Eu não certeza. entendi, mas beleza. Então, em inglês ele fala: eu posso te dar o banco. Em português eles traduziram pra eu posso te dar o Banks. Ah, então uma Banks, imagino pessoa. que seja uma pessoa, então, né? Exato. Em inglês faz sentido. Então, e aí a gente corta pra uma outra cena. Que é basicamente o Deadpool ele tá na casa do Banks. Que essencialmente o Banks ele é o maior lavador de dinheiro da Marvel. Ele existe, Também então, em outros lugares. Sem não, ele foi criado para essa história. Ele foi criado para essa história. entendi. Tá. É um ótimo nome, E inclusive. basicamente ele exato, ele lava o dinheiro para todo mundo da Marvel, toda a organização e todo super-herói grande, super vilão grande do universo Marvel. E ele também lava o dinheiro do Deadpool. E Faz o sentido. Deadpool é, e o Deadpool é amigo dele, supostamente, pelo menos. Ele acha que é amigo dele. Rapidinho, esse bonequinho aqui parece o boneco do Undertale. Esse bonequinho é um capanga de um vilão. Ah, entendi.
também criado pra essa história. Mas basicamente nessa outra cena, o Deadpool tá mostrando pro Banks um slideshow de basicamente um super vilão. Super vilão não, um vilão. É difícil definir o que é um super vilão. Ele é um vilão mexicano, Don de los Muertos, e ele é um vilão, um traficante mexicano com temática de Dia dos Mortos que devia dinheiro pro Banks. E o Deadpool foi lá E matou. pegar o dinheiro pra ele. E ele tá mostrando como ele. O slideshow dos corpos mortos dos cabangas. E. Cara, mas você falou que ele lava o dinheiro dos heróis. E Isso. do Não, dos vilões. vilão. vilões. Eu falei merda na parte dos heróis. Ah, tá. Você falou vilões. Não, entendi, beleza. Então, tipo, os vilões roubam o dinheiro e vão até ele pra lavar esse dinheiro. Isso, ele é o cabeça do esquema de lavagem de dinheiro dos grandes super vilões de organizações criminosas do universo Marvel. Entendi, lembrado. E aí, enquanto ele termina o show, o slideshow, mostrando lá sobre o dinheiro, entra o filho do Banks, entra na sala e ele começa a brincar com o Deadpool, ele tá com uma máscara do Deadpool, mostrando que o moleque conhece o Deadpool há muitos anos, ele chama ele de Tio Wade. E essa versão do Deadpool, existem muitas Ah, mas versões do chama de Deadpool. Z-Wade? Tio Wade. Ah, tá. Ah, porque é quase um jogador de basquete. E essa versão do Deadpool, ela é bem parecida com os filmes que vocês conhecem. Então ele é mais brincalhão, ele gosta de crianças, ele quebra a terceira parede, a quarta parede. Uhum. E é bem a versão dos filmes. Maneiro. Então ele conhece a criança a criança gosta dele. E mostra que o Deadpool conhece a família do maluco há bastante tempo. Entendi, são E parça. o moleque ele menciona sobre como ele tava fazendo. Tipo, o banco pergunta, o Banks pergunta pro garoto se ele terminou de fazer o dever de casa dele. Isso vai vir a ser importante no futuro. Mas e aí enquanto tá acontecendo toda essa cena, começa a ter uma narração, que é a narração do Justiceiro, falando quem é o Wade e quem é o Banks, explicando tudo que eu falei sobre ele ser Uhum. um lavador de dinheiro. E nisso a gente vê também a mulher do Banks, que ela é uma medalhista olímpica de natação, Ah, faz sentido. não de ouro, ela tem a medalha de prata. Isso A importa? pessoa que pega a medalha de ouro por acaso é relevante? Não. Ok. E ela também conhece o Deadpool, o nome dela é Mariana. Ah, é brasileira. Tinha que ser, né? Isso nunca é dito em nenhum momento qual é a nacionalidade Mas dela. é implícito, é implícito. Faz tempo, mas eu quero acreditar que ela vai ao Brasil. Beleza. Pode ser, ela é brasileira então agora. É canon, hein, galera? E também é mostrado que o dono do Clube Versus, que a gente conheceu, ele é o irmão da Mariana. E o Justiceiro fala na narração sobre como o maluco vendeu o próprio cunhado. E aí a gente vê Calma, que. calma, quem? O O dono dono do do. Clube Verso é irmão da Mariana. Isso. Caralho, acho que tem um esquema aí, acho que a Mariana quer, na real, dar um. Enfim, vai. E também a gente vê que o Frank ele já tá escondido aí dentro da casa. E ele entra no escritório e ele começa a mexer no computador do Banks, procurando as contas e informações das contas bancárias e tudo mais. Só que aí o filho do Banks vê Acaba ele, achando ele. Essa daí é a encontra ele. Mariana? Aquela moça ali de blusa? Não, a pessoa que entrou aí é a babá do garoto. Por Uhum. acaso se chama Hudson. Conseguiu. É. E conforme o Frank tá lutando com ela, ele percebe que o estilo de luta dela, ele fala que ela é muito boa, mas que ela tá lutando Krav Maga e ele acha que ela é das forças especiais de Israel. Ah, E é? depois que Não. ele fala que ela é muito boa, ele procede a
derrotar ela, batendo a É, cabeça dela contra uma mesa sólida de madeira. Deve ter doído, né? ela provavelmente nem era da Força Especial, né? Ela era só, tipo, Não, lutadora. possivelmente era. Ah, então beleza. E aí, e com isso, por causa da luta no mar, ela grita que o Justiceiro tá aí e o pessoal começa a ficar preocupado. E o Banks ele pede pro Deadpool ir lá. E aí o Deadpool e o Justiceiro começam a ter uma luta. Enquanto o Banks e a família estão tentando esconder. E a Mariana, a mulher do Banks, ela resolve fugir com o Hudson, pegar o Hudson e fugir. E Entendi. O filho deles o filho deles é do Banks com a Mariana mesmo? isso, é. Tá. E a casa do Banks, por acaso, já que ele é um maluco rico, e nós temos que mostrar isso. Ele mora numa ilha particular. Brabo. É a maneira que eles podem explodir tudo e que não vai interferir no mundo, cara. E aí a Mariana pega o Hudson e ela corre Yacht. pro barco, pro iatezinho. Só que quando ela dá ignição, o iate explode. E aí o Deadpool e o Banks assumem que foi o justiceiro que tinha colocado explosivo no iate para caso alguém tentasse fugir e ele explodisse. Mas não foi o justiceiro no caso. E o justiceiro ele Não consegue foi? fugir da luta Eu também. acho que foi então o próprio irmão foi o irmão da Mariana. E aí acaba que a luta, o justiceiro ele acaba perdendo muito sangue, ele toma muito dano no Deadpool, da luta com o Deadpool. E ele acaba fugindo sem matar o Banks. Ou pegar as informações da conta bancária dele. Mas ele queria o que do Banks, no final das contas? Ele queria matar o Banks? Também, mais importante, ele queria as informações bancárias de todos os criminosos Ele do queria. universo Ah, paralelo, sim, faz sentido, faz sentido. pra fuder com geral. Sim. E aí depois a gente vai pra casa do Frank, ele consegue entrar no carro, ele consegue chegar até a casa dele. E aí aparece o Deadpool todo destruído. E Mas o da batalha Frank. deles dois ou de outra batalha? Então, o Frank ele fala. O Frank pergunta como ele conseguiu entrar na casa dele. Porque ele tinha um bando de Armadilha. armadilha, exato. E o Deadpool fala. Ele "Ah, não morre. claro, eu acionei todas elas. É a beleza de ter um fator de cura. O Deadpool, ele só saiu entrando na casa, tomando tiro e tudo mais. Bravo. E também o Frank pergunta como é que ele encontrou a casa dele. E o Deadpool fala sobre como eles usam o mesmo tipo de bala especial Ah, que só um maluco produz. E ele entrou em contato com o maluco que produz e conseguiu o Caramba, endereço do como é Frank. que o maluco que produz deu a informação do outro mora? Porque, pois é. Assim, eu imagino que o Deadpool tenha usado armas, mas justo, pode ser, realmente. pode não ser. Pode ser que ele só tenha perguntado com jeitinho. Também pode ser, também pode ser. Coisa de especial. Foi Hã? tipo só uma. Não, é só pra dizer como é que eles encontraram, como é que ele encontrou a casa do Frank. Tá, beleza. E aí o Deadpool começa a gritar com o Frank, porque ele acha que o Frank explodiu o barco e matou todo mundo. E o Frank fala que não foi ele que plantou as bombas e tudo mais. E eles começam a discutir. Só que o Deadpool não acredita, e aí o Frank dá um tiro na cabeça do Deadpool. E O, aí o, isso daí. o, ele já Ó, sabia sei lá, da capacidade do Deadpool se regenerar, tipo, o sim, Deadpool era todo mundo conhecido, ele sabe que é o sabia. Deadpool, cara. Só que o Lynch, ele criou. Ele mudou um pouco o Deadpool pra esse quadrinho, pra essa história. Uhum. E basicamente ele inventou que quando o Deadpool leva um tiro na cabeça, ele meio que. Ele meio que rebuta. Ele desmaia por um tempo e quando ele volta, ele tem uma amnésia a curto prazo. Entendi. Parece mais balanceado. E no final de todo o capítulo dessa história, esses 5 capítulos, no final de toda a diálogo, eles Tem o mostram winner, o né? vencedor do round. Muito foda. Muito Aí foda. é o justiceiro que vence esse, depois de dar o tiro na cabeça do Deadpool. Maneiro.
Então, Aí eles se matando aí. Mas aí são várias histórias ou a história continua? a mesma história, 5 capítulos. Então, rapidinho. Antes a história, então, era tipo, do Vingador tava querendo saber as informações do bem. Aí Justiceiro. agora. Isso. Eu falei Vingador, né? O Justiceiro tava querendo as informações do bem. Aí agora, então, vai se transformar então numa história de cada um tentando sobreviver e matar o outro, né? Digamos assim. Você vai ver. Justo. Porque isso normalmente seria o que aconteceria num crossover de personagem, mas esse crossover é mais interessante um pouco nesse sentido. Beleza, beleza. E aí o Deadpool, no segundo capítulo, ele volta, ele acorda um pouco, umas horas depois O do desenhista final do muda? capítulo. Hã? O atorista muda? Não. O É desenhista o definitivamente muda. Perez. É o Perez em todos os capítulos. A Ele que tá bem capa tá diferente. sempre muito diferente. Sim, porque o artista que faz a capa é diferente do artista que desenha o Não, interior. podia ter dito isso pros nossos espectadores, tá bom? Entendi. Tá, e aí, capítulo 2, o Deadpool acorda e ele começa a falar sobre como ele teve um sonho estranho, e ele começa a dizer o enredo de um episódio de Super Gatas, Como é que que você sabe é que era do Super Gato? porque ele diz. Ah, tá. Ele começa a dizer como se ele estivesse fazendo parte do episódio, e depois ele fala, ah, não, isso é um episódio de Super Gatas mesmo. Que é a série do meio dos anos 80 até início dos anos 90. Não conheço. E você vê que ele tá na van com o Justiceiro. Frank, o Justiceiro. E o Justiceiro pergunta sobre a última coisa que o Deadpool se lembra. E o Deadpool, ele não se lembra. Ele só se lembra de estar até na casa lá do Banks antes do Frank atacar. E aí o Frank explica sobre como alguém matou a Mariana e o Hudson. E ele tá seguindo a pessoa. E o Frank seguiu ele até esse lugar. É meio que uma. Eles chamam de terminal. E é uma estrutura gigante no meio do deserto. Que é basicamente também inventada para essa história. E supostamente é como os bandidos. É um ponto que os bandidos usam para contrabandear, traficar e fugir. E é no meio do deserto. Brabo. E o Deadpool ele tá acordado. Quando ele acorda, ele tá amarrado na cadeira. Ele não E acha ele que pergunta o porquê que ele tá amarrado na cadeira. E o Frank fala que era pra ele não cair enquanto ele estivesse dirigindo. Mas na verdade, porque ele não sabia o que ia acontecer quando o Deadpool acordasse. Justo. Mas E ele aí, sabia do fato do Deadpool ter uma leve amnésia quando morresse? cara, ele parece saber levemente. Não saber a extensão da coisa. Entendi, entendi. Tem uma noção do que acontece, mas não muito da extensão. E depois o Frank fala que ele vai entrar lá sozinho e encontrar lá a pessoa. E pro Deadpool ficar no carro. Maneiro. E enquanto o Frank tá entrando e vendo lá o que tá acontecendo, você basicamente tem duas cenas que acontecem. Uma que é o rei do crime ligando pro Banks e pressionando ele, falando que ele soube do que aconteceu, mas mandando os pêsames pra família dele, mas pedindo garantia. Ele perdeu, né? A mulher e o filho. É. O Rick e E mas Mariana. isso, a Mariana e o Hudson. Mas o rei do crime também tá ligando pra garantir que o dinheiro dele tá a salvo. Também quando ele tá fazendo isso, o Banks ele tá tirando a água da piscina e ele mostra que tem um cofre no fundo da piscina dele. E quando ele abre o cofre, ele tá vazio. Então Então, roubaram o provavelmente dinheiro onde estavam dele. as informações, Calma, informações mas sobre ele. esse dinheiro era pra ser do rei do crime? Ele também lava o dinheiro do rei do crime. Não, mas o que era pra estar no cofre? As informações das contas bancárias de todo mundo. Ah, entendi. Então alguém roubou. Isso. E a outra cena que acontece é que a gente vê um pendrive primeiro,
que é provavelmente o que cabia dentro da caixa do cofre do Banks. E a gente vê a Mariana, o Hudson e o irmão dela. Eles estão no prédio que o Frank tá para invadir, o terminal. Calma, mas a Mariana não tinha morrido? Ela forjou a própria morte, João. E do filho? E do filho, exato. E E o ela. filho acha normal? Então, eles mostram que, basicamente, ela, sendo uma medalhista de prata de natação, nado livre, ela pegou meio que um instante de respiração e conseguiu fugir com o Hudson. E foi ela que colocou as bombas no iate, ela que explodiu o iate pra parecer que ela tinha morrido. Muito foda, mas Porque o ela filho queria achou fugir. normal. Olha, o filho sabe que o pai É, dele é meio porrada, né? Então. o filho, não, ele gosta do pai, o filho. Não, tipo, ele sabe que eles não estão em um negócio honesto, né? Isso que eu quero dizer. Não, ele não parece ser muito contra. Não, mas ele sabe Verdade. que o mundo é difícil. É. O moleque é bandido, cara. E, Ele é tá, bandido. e aí mostra também a Mariana, ela tá conversando com o cara que vai transportar lá eles. E é interessante, ele oferece 2 passaportes falsos pra ela. Um é britânico e o outro é de Ladisféria, que é a cidade, que é o país do Dr. Doom. Mas existe isso? Ah, tá. O país que ele comprou, assim, né? Não, o país que ele é o rei. Certeza. E ela tá meio sem Ele fica saber onde? direito e tudo mais, e ela Fica na onde esse Europa, país? fica na Europa, Mais ou menos aonde da Europa. na Europa, Entendi, maneiro. na Europa. E ela vai pro banheiro trocar de roupa e tudo mais, e ela tá escolhendo que peruca ela vai usar. Quando o Frank aparece atrás dela. Surprise, E, motherfucker! exato. Mas na verdade ele não tinha certeza que ela tava viva. Mas ele descobriu entrando aí. E enquanto isso, o irmão dela e o Hudson percebem, ouvem que o maluco tá lá. E o irmão dela tem a brilhante ideia de tentar matar o justiceiro. Que com certeza ele vai conseguir. Ele foi inteligente, né? Ele é o dono do Clube Versus, ele sabe como acabam as Ele lutas de sabe. super-heróis. Ele sabe que é uma boa ideia apostar no vilão. E ele entra no banheiro feminino atirando na direção do Frank e ele imediatamente morre. O que é aquilo? Do corpo dele. Machado. Um tiro. E ele. Mas então ele morre. Mas não é o Frank que atira nele. É o Dom de los Muertos. E E aí a gente descobre que é o Dom que tá Soy un cuidando, poco aí, loco! cuidando do transporte da Mariana. E também foi ele que atirou no irmão da Mariana. E que o o Deadpool Dom. não. O Deadpool não chegou a matar ele, não, né? Foi só o Não, escapamento. ele só. O Deadpool só deu um cuecão nele. Isso vai aparecer da pra frente? Não, pô, foi aquela parada que Sim, porque apareceu. imediatamente depois disso, o Dom ele tá. Ele resolveu. Ah, Ele descobriu o que tá acontecendo. E ele viu que tinha uma recompensa pro Frank. Pelo Frank. Pela cabeça do Frank que o Banks colocou. Que o Banks acha que o Frank tá com o pendrive. E também que o Banks matou a família dele. E o Dom resolveu que ele não vai mais ajudar a Mariana. Ninguém ele vai prender ele. Ele vai entregar o Frank e a Mariana pro Banks de volta. E ele começa a falar sobre como ele tá puto e tudo mais. E também ele fala sobre como ele foi humilhado pelo Deadpool por ter levado o cuecão. Uhum. Que no país dele é o pior dos insultos. Pior do que dormir com a avó dele, ele diz. Tadinho. E ele tá prestes a matar o Frank com, pra pegar a recompensa com o Banks. Quando o Deadpool entra pela janela do segundo andar do prédio com um barco. Surprise, motherfucker! Exato. Como ele conseguiu o barco? Não sei. Mas ele conseguiu um barco e ele entra pelo segundo andar com um barco. Ah, normal. errado ele não tá, né? Deve ter usado o cheat do GTA. X quadrado pra 2 vezes pra cima e R1 bola. E aí ele começa a lutar de espada com o Dom dos Muertos. E o Ele, Dom, ele, ele é espadachim?
Ele é o Deadpool. O Deadpool tem espada. Não, Então, porra, o mexicano. pelo visto, ele é o Entendi. personagem que pra essa história. Então, ele é o que. Pô. E aí o Dom. E aí o Dom, quando eles estão lutando, ele começa a ter um discurso sobre como ele. O motivo que ele quer a vingança do Deadpool não é só porque. Não é só por causa do cuecão. Não é só por ele ter matado os cabangas dele em troca por causa do empréstimo. Mas o verdadeiro motivo dele estar puto com o Deadpool é porque ele profana a culinária do povo do Dom. Porque o Deadpool usa chimichangas como a frase de efeito dele. Que é de Michangas? É um prato mexicano. Deixa eu pesquisar como é que é isso. E aí o Donos Muertos fala. Ele tá reclamando disso. Ele fala: e o que você acharia se eu tivesse fazendo isso da sua cultura? E aí ele começa a gritar: sanduíche de manteiga de amendoim, é o Whopper furioso, Hot Pockets. Hot Muito bom. Pocket. E É aí tipo. e aí o Frank tá olhando isso. Você só vê ele olhando sério pra isso, se perguntando o que tá rolando. Michanga tem cara de ser muito gostoso. Parece uma panquequinha, um crepe assim gostoso. Tá? Como é que. E o Frank se perguntando como é que ele entrou no meio dessa história aleatória. E aí eles continuam a lutar, entram os outros capangas do Dono dos Métodos. E eles estão. E aí começa a ter tiro pra todo lado, eles estão lutando. E aí o Dom consegue enfiar a espada no Deadpool. E Pra que aí sabe, o. né, cara? E aí o Dom dos Métodos tá feliz com a vingança. E aí o Frank chega por trás dele e dá um cuecão nele. Pô, Ai, esse quadrinho é uma grande zoação com a cultura mexicana, basicamente. Ah, no início. ai, caramba. Mas Entendi. aí o Frank fala pro Deadpool que ele fala pro Deadpool ir ajudar a Mariana, levar eles, ajudar a Mariana a proteger eles, que o Frank ia cuidar dos capangas. E aí o Deadpool vai e ele pega a Mariana e o Hudson, mata os capangas que estavam cuidando deles, e ele leva eles pro terraço do prédio. E no terraço do prédio tá o helicóptero que ia levar eles embora. E o Deadpool chega correndo Lógico, lá e helicóptero. coloca eles no helicóptero e fala pra eles não falarem pra ele pra onde eles estão indo. Por Porque é quê? pra ele não saber, pra eles poderem fugir em paz. E ele não saber pra onde eles estão indo e ninguém poder conseguir essa informação dele. Sim, E mas se aí, o. Mas se o Deadpool soubesse, ele não entendia. Ele não precisava falar pra ninguém. O Punisher provavelmente então, ia ele fala querer. sobre isso, ele fala sobre como ele tem boca frouxa e ele não quer que ninguém saiba onde eles estão. Entendi. Ele fala, não é como se chamassem de mercenário. Se Calma, me mas chamassem ele de sabe que na mercenário verdade pelo quem é o mal. Mas ele sabe quem é o vilão da história no final das contas é a Mariana. Calma, repete. Eles sabem que o vilão da história no final das contas é a Mariana. Não, o Deadpool não faz ideia do que tá acontecendo. Pro Deadpool, a missão era salvar a Mariana e o Hudson, porque o Frank tá mentindo. Porque o Deadpool perdeu as memórias recentes e o Frank tá mentindo pra ele, falando que tem uma Ah, recompensa pelo ele tá com assassino. amnésia, é verdade. Isso. Então o Calma, Deadpool acha que tem uma recompensa pelo assassino da Mariana, ele descobriu que a Mariana tá viva e o Hudson tá vivo. E ele e qual, e, basicamente resolveu e qual é o ajudar ele objetivo já do fugir. Justiceiro? Calma, e o Justiceiro que é o que é isso? Queria o quê com O isso? Justiceiro. Então, na verdade, a Ele queria matar recompensa a tá na Mariana. cabeça do Justiceiro. Não, o Justiceiro quer o pendrive que tá com a Mariana, com as informações bancárias de geral. Ah, tá, é verdade, faz sentido, beleza. E aí o Justiceiro chega no terraço e ele vê o helicóptero indo embora e ele pergunta pro Deadpool pra onde eles estão indo, e o Deadpool fala: "Ah, você não vai acreditar, eu sou um gênio. Eu mandei eles embora e eu não disse. Eles não falaram pra onde eles estão indo. Então agora eles estão seguros, gente, completando essa missão." E aí o Frank dá um tiro na cabeça dele. Cara, assim, na real a gente já sabe que o único round que o Deadpool pode vencer é o último, senão acabou a história, porque o Justiceiro não é imortal, né? Veremos, você vai. Ele tem uma vitória simbólica ali no meio. Ah. Isso se ele matar o Justiceiro, né? Porque se matar o Justiceiro é foda também. Sim, óbvio. O único personagem que faz sentido fazer isso é o Deadpool, tá ligado? Poderia fazer isso infinitamente. Sim.
Um outro personagem imortal. Maneiro. Então, mas aí o Deadpool, ele. E aí também o Justiceiro. No início desse segundo capítulo, o Justiceiro ele tá com uma mochila. E o Deadpool pergunta o que tem na mochila e o Frank não fala. E aí agora no final desse round mostra que na mochila tá cheia de máscaras reservas do Deadpool. É. E o Frank tá substituindo as máscaras furadas Ah, maneiro. da vez. Que ele dá um reboot no Deadpool. Aí. Então vamos lá novamente. Keep Rocket. E aí o terceiro capítulo começa com, de novo, o Deadpool ele acorda de novo na van do Justiceiro. Já sem a E, barra de redor dele. e agora ele tá desamarrado porque o Justiceiro sabe que o reboot funciona. Que ele não se lembra, né? Exato. E o Deadpool ele começa a dizer a mesma história que ele disse da última vez, do sonho dele, que na verdade é um episódio de Super Gatas. Só que dessa vez a van tá levando tiro e mostra que eles estão nos Alpes. Eles estão dirigindo nos Alpes Caralho, que europeus doideira. e estão com mais quatro capangas de organizações criminosas diferentes perseguindo eles, atirando neles. Eles estavam nos Estados Unidos antes? Escapou? Tava. Então ele demora pra acordar, né? Escapou. E eles estão perseguindo a Mariana que tá no carro e as quatro organizações parecem estar perseguindo eles, atirando neles. E o Frank manda o Deadpool. O Frank fala que é o Banks acha que eles dois mataram a Mariana e o Hudson e colocou uma recompensa na cabeça deles, e tá todo mundo atrás deles. Que na verdade a recompensa tá só na cabeça do Frank. E ele manda o Deadpool ir lá e lidar com os vilões que estão perseguindo eles. E ele grita, Chimichanga aí, né? Parte pra cima. Exato. E aí o Deadpool começa a lutar contra os caras, que ele vai matando a galera e tudo mais, porque ele é o Deadpool. E enquanto eles estão lutando, duas coisas acontecem. Primeiro, no carro da Mariana e do Hudson, o Hudson fica pedindo pra Mariana, pra mãe dele, dar umas contas pra ele fazer de matemática, porque ele já fez a lição dele. E aí Cara, a ela, garota é muito sonsa, né, mano? Porra, que raiva. e aí ela pede pra ele fazer, multiplicar um número absurdo por outro número absurdo, e ele fala que é muito fácil e resolve de cabeça em 2 segundos já conta. Basicamente mostrando que, na verdade, o moleque é que tem as contas de cabeça, as contas de todo mundo e as senhas das contas. Caralho. Ele E não tá velho? E outra coisa que acontece é que nós vemos que o treinador está observando tudo. quem? Treinador. Ele é um personagem Qual que, foi, por qual foi, acaso... o primeiro- qual foi o Pokémon que ele escolheu inicial? Calma, é o quê? Qual foi o Pokémon inicial que ele escolheu? Boa, cara. O treinador, ele vai estar no novo filme da Viúva Negra, Tirado. por acaso. E ele é um personagem... Ele é interessante. Ele é Ele um cadáver? tem... O esqueleto? Não, essa é uma máscara. Ele usa uma máscara que é o formato de uma caveira. Ah, achei que Mas ele é era uma pessoa tipo. normal. Não. O visual dele no filme, por acaso, seria parecido? Não, é bem diferente o visual no filme. Ainda tem uma temática de caveira, se eu não me engano. Mas. Incrível ou não? Não. Mas. Ele. Basicamente, ele não tem um superpoder. Basicamente, ele consegue observar o estilo de luta de uma pessoa e consegue imitar ele Entendi. Ah, treinador. perfeitamente. Ele é um puta lutador, ele já observou o estilo de geral do universo Marvel praticamente. E ele consegue ver o estilo de uma pessoa lutando e copiar. Só que nessa história eles falam que, tipo, primeiro ele nunca viu 100% do estilo do Justiceiro, porque a maioria das pessoas que viram o Justiceiro lutar morreram. Uhum. E também ele não consegue copiar perfeitamente o estilo do Deadpool, porque o Deadpool é muito maluco, é muito aleatório para ele conseguir copiar. Entendi. Então, mas ele é profissional de combate, basicamente. Isso. E também o Justiceiro ele tem uma escola
onde ele treina capangas. Justiceiro ou treinador? O treinador. Ah, Desculpa. O treinador ele tem uma escola onde ele treina capangas pros vilões. Por isso também que ele tem o nome de treinador. Uhum. E o treinador ele tá observando tudo e ele tá vendo. Ele vê que a Mariana tá viva. Ele tá numa cabine meio longe com um telescópio. E ele vê que a Mariana e o Hudson estão vivos. E ele liga pro Banks. E ele fala sobre isso. Ele fala que ele percebeu que a Mariana e o garoto estão vivos. E o Banks fala que é basicamente para ele trazer o garoto. Que ele não se importa se a Mariana morrer. nem Ele senti. só quer que o Mas ele garoto sabe que esteja o vivo. garoto que tá. Ele sabe que o garoto que tem anjo. Mas, 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 Não, mas as fala. informações. Calma, ele sabe ou não que o garoto que tem Quem? anjo? O Banks. O Banks sabe. O Banks é o cara que dava os deveres de casa pro Hudson, que eram basicamente as contas e as senhas. Mas do pendrive também tem? Também tem no pendrive. Ah, tem Só que pendrive? só que o treinador fala que o pendrive tá com a Mariana e o Banks ele meio que fala que ele não se importa com isso, ele só quer o garoto. E aí o treinador ele meio que percebe o que tá acontecendo, que é na verdade o garoto que tem todas as informações. Calma, mas tem E tudo que ele, o garoto tem no pendrive também ou o garoto tem algo a mais? o garoto tem a mais. Não é Entendi. dito que ele tem a mais, Entendi. mas parece que o garoto tem a mais. Mas isso Achei vai que. importar no final das contas ou não? Mais ou menos, você vai ver. Tá. E aí quando o Banks diz isso, que ele só quer o garoto, ele não quer a Mariana e foda-se o pendrive, o Banks meio que. O Banks não, o treinador percebe o que tá acontecendo e ele cancela o contrato dele, fala que ele não vai mais caçar nenhum dos dois, porque o treinador, percebendo isso, ele vai por conta própria atrás do garoto, porque o dinheiro que o garoto consegue com as contas é muito maior do que o Banks ia pagar a ele. Uhum. E aí, e aí tá rolando a luta do Frank, Deadpool contra os capangas das 4 organizações diferentes. E aí, quando o treinador cancela o contrato, ele ele liga para os caras e ele fala que o contrato tá acabado. Os malucos só levantam as mãos assim, param de lutar e falam que eles não vão mais lutar porque o contrato acabou. Não tem mais por que eles lutarem. E o Frank fica olhando para eles sem entender. E a gente descobre que, na verdade, todos esses capangas trabalham pro treinador. Treinador. Eles são estudantes do treinador. E eles estão basicamente se vestindo pro trabalho que eles querem ter. Ah, então cada capanga quer ser capanga de um cara específico. É, exato. O treinador estimula eles a se vestir como Caralho, né? Até capanga da isso. organização que eles querem trabalhar. Então, O que que fez agora pra ele fazer de treinador? Tem cara de ser divertido. O treinador é interessante. E eles falam que eles não precisam mais lutar, porque afinal todo dia eles são profissionais ali, lutando junto, e eles começam a ir embora. E aí o Frank pega uma metralhadora do chão e atira em todos eles nas costas e fala: Eu não sou um profissional. Badass. meio bolado ele. E aí o treinador ele atira uma flecha nas rodas do carro da Mariana e ele pega o garoto, o Hudson, e ele fala que vai levar o garoto embora e que ele não quer matar a Mariana. Só que a Mariana aponta uma arma pra ele e ela fala que vai matar ele, que ela não tá brincando e tudo mais. E ela começa a atirar nele. E o treinador, ele já viu o Capitão América lutando. Então ele também tem um escudo que ele usa. Inclusive, acho que no trailer do Viva Negra ele usa o escudo também. Acho que sim. Mas ele fala uma coisa importante da diferença dele pro Capitão América. É que o escudo dele já é quase igual e só tem uma diferença. E aí ele lança o escudo que nem o Capitão América faz contra a pessoa. E ele mostra que o escudo dele é Ah, lá, afiado né? nas pontas. E ele decepa a cabeça da Mariana. Caramba. Não, morreu, agora ela morreu. Ou não, na real devia ser um plano. Ela tem certeza que é um plano. Não, ela morreu mesmo. Olha o spoiler. E aí depois a gente volta pro Deadpool, porque no meio da luta o Deadpool tinha parado pra ir. Ele tinha visto o treinador e ele tinha parado pra ir atrás do treinador. E aí o Deadpool fala sobre como quando ele tava indo, ele checou o celular dele e ele viu que tinha um bando de mensagem do Banks e que a recompensa, na verdade, era só na cabeça do Frank, não do Deadpool. E como o Frank tava mentindo pra ele,
E aí ele ponta uma arma pra cabeça do Frank, o Frank tá sem arma, ele acabou de lutar. E quando ele vai atirar no Frank, um dos capangas que o Frank tinha atirado, na verdade sobreviveu. E ele levanta e começa a atirar com uma metralhadora neles. E acaba acertando a cabeça do Deadpool. E aí o Frank vai e mata o capanga, só que o Deadpool levou o tiro na cabeça e ele sofre o É reboot. divertido que o Deadpool pode morrer infinitas vezes, então ele permite esse tipo de história. E como você pode ver, nesse capítulo, a vitória foi pro Deadpool. Eles deram, porque o Deadpool teria ganho se não fosse o maluco Isso aleatório. não faz sentido. Mas. Mas vai, beleza. Mas não faz sentido. Ah, faz sentido, pô. O Deadpool ia ganhar. Ele ia ganhar, não ganhou, pô. Ele ia, mas não ganhou, né? Ele vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, ganhou, vai ganhar. Perdeu. Ele Ganhou. 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 Enfim, no final ele perdeu, mas tudo bem. Quem sou pra contestar? E aí começa o quarto capítulo com o Deadpool, ele acorda num navio, no meio de uns containers no navio. E não tem ninguém em volta dele. Mas ele vê um helicóptero em chamas. E ele começa a andar pelo navio procurando, e não tem ninguém no navio, ele não tá encontrando ninguém. E ele entra numa casa de máquinas e ele encontra o Hudson. Calma, eu não tava com o treinador. Tá, Ah, tá. e aí o Hudson, ele é estranho pra caralho. Porque ele começa a falar com o Hudson e perguntar o que tá acontecendo. E o Hudson fala. Ele é menos eloquente do que uma criança da idade deles deveria ser. E ele fala que os dois homens da caveira estão lutando. E aí o Deadpool pergunta quem são os dois homens da caveira. Ele não fala, ele só fala que tem um com a caveira no peito e um com a cabeça, cara de caveira. E como um deles matou a mãe dele. O Hudson fala. E aí o Deadpool pergunta qual deles foi que matou a mãe dele, porque isso é muito importante. E o Hudson fala que é o Cabeça de Caveira que matou a mãe dele. E também como ele quer que todo mundo morra, porque ele tá fudido, ele é uma criança que acabou de ver a mãe ser decepada. E aí o Deadpool levanta e fala que vai lá resolver tudo e vai matar o cara, porque o Deadpool é amigo da Mariana e do Banks. Ele é amigo das crianças também. E também ele gosta do Hudson. Sim. Você diria que ele é Xuxa do mundo dele? Eu acho que o Deadpool queria que ele é a Xuxa do mundo dele. E nisso também a gente vê que o Banks, ele tem o cofre do Banks, o banco do Banks, como alguns poderiam dizer, é essencialmente uma estação petroleira reformada no meio do oceano. E o Banks, ele vai para lá e ele tem os capangas de seguranças lá do banco. E ele tá falando com os Ben e ele vê que o navio que dá o Deadpool, o Justiceiro e o Treinador e o Hudson tá vindo na direção deles. E ele fala para eles matarem todo mundo, os Calma, mas capangas. como é que os caras do navio sabem que eles estão indo pra lá por causa do garoto? Provavelmente. Entendi. Ele não é dito, mas eu suponho que seja isso. E aí um dos capangas pergunta se o Banks quer uma arma. E o Banks fala que não, que ele vai deixar a violência para eles. E o capanga fala, muito sábio, senhor. Nós somos os melhores. E nós somos os melhores porque o treinador treinou a gente. E aí todo dia eles levantam a arma e apontam pro Banks. Porque eles já eram alunos do treinador. Pois é. Então tudo isso, na real, foi tudo um plano do treinador pra conseguir tudo isso? Não, depois Ou que foi o por treinador acaso? percebeu o que estava acontecendo de verdade. Entendi, Virou um beleza. plano. É isso. E aí depois começa a mostrar uma luta entre o Frank e o treinador. E eles conversam como o treinador não gosta de usar armas. Ele prefere lutar e as armas que ele usa normalmente são espingardas de chumbo, que é só, ou armas para um dardo de veneno, essas coisas. E eles estão lutando e ele começa a observar o estilo de luta do Frank também. E aí o Deadpool entra no meio da luta. Quando o treinador tá começando a ganhar, o Deadpool entra. Eles começam a lutar junto, e aí o treinador fala sobre como ele nunca
sobre como ele não consegue imitar perfeitamente o Deadpool, porque o Deadpool é muito aleatório. E aí, enquanto eles estão na luta, o Frank levanta de novo. E aí o treinador ele percebe que o estilo de luta do Frank é muito efetivo contra o Deadpool, e o estilo de luta do Deadpool é efetivo contra o Frank. E aí ele começa a usar o estilo de um contra o outro, enquanto eles estão lutando. E, tipo, ele mostra uma... Isso é mostrado numa uma página muito foda que você tem eles lutando e aí num quadro da cabeça do treinador, mas o corpo do treinador tá superposto com uma imagem do corpo do Frank ou do Deadpool, dependendo de contra quem ele tá lutando. Não, dá pra ver aqui. É realmente muito maneiro essa parada. Maneiríssimo. É bem foda. Mas acaba que o Frank e o Deadpool juntos conseguem vencer o Justiceiro, o treinador, desculpa. E eles chutam ele pra fora do barco, ele se segura numa escada de corda que tem no barco. E no meio da luta, o treinador tinha lançado o escudo dele e não tinha acertado ninguém. Não tinha errado. E ele tá preso lá na escada e o Hudson aparece com o escudo. E o Hudson. E ele fala pro Hudson tomar cuidado com o escudo, que é perigoso, e o Hudson não fala nada, ele só pega o escudo e corta a escada. E aí, quando o treinador tá caindo, ele só manda um bela jogada, garoto. Bela jogada. E ele cai no mar e é isso pro treinador nessa história. Eu gostei dele, mano. Achei um puta personagem. O treinador é legal, é interessante, é um vilão interessante. Tá maneiro. E aí o Deadpool começa a conversar com o Frank. E o Frank. E aí o Deadpool começa a falar sobre o sonho que ele teve. Que de novo é o mesmo episódio de Episódio, né? Super Gatas. Só que no meio da explicação dele do episódio, o Frank termina de contar a história do episódio. E aí o Deadpool para, olha pra ele e fala: Ei, Frank, quantas vezes você atirou na minha cabeça? E aí ele dá um tiro na cabeça do Frank. Ah, Cara, E aí o Deadpool vence esse round também. caraca. agora fodeu, porque eu vou ter que E aí Agora é eu realmente perguntei que o Deadpool, ele criou essa. Ele, eu não sei se é uma história de verdade da série, mas. E essa é a forma dele de saber se alguém tá dando reboot na cabeça dele. Ah, ele contava sempre a história. Mas Essa ele conta isso, que isso daí é uma forma dele saber, ou... Não, é subentendido, cara. muito E aí a foda. gente começa o É último bem capítulo maneiro. da história. Começa o último capítulo da história. Com o Frank acordando horas depois, já é noite. Na estação lá no Covil do Banks. E ele tá andando pela estação e ele encontra os corpos de todos os seguranças lá mortos. E no final ele encontra o Banks, o Deadpool e o Hudson todos juntos lá. E o Deadpool explica sobre como a arma que ele usou para atirar no Frank era uma arma do treinador, que era uma bala especial de baixa densidade, que não consegue quebrar ossos. Então, na verdade, ela acertou a testa do Frank e o Frank desmaiou, porque ele já estava lutando há sei lá quantos dias. E Mas a bola não atravessa, entendi. na outra vez ele teve uma contusão e ele caiu e ela andou pelo crânio dele e saiu por trás. E por isso que parecia que ele levou um tiro na cabeça. Exato. Tecnológico, eu diria. É. E o Frank começa a falar sobre. E aí o Frank pega uma arma e aponta pro Banks. E o Banks também fala pro Deadpool atirar no Frank. E o Frank começa a falar sobre como ele tem que matar o cara e tudo mais, como se pode fuder com todos os vilões, pra desestabilizar todo mundo do crime. E o Deadpool fala sobre como ele não liga pra isso. E como ele entende o que tipo, ele não liga pro que o Frank tá falando. Ele entende o que o Frank quer dizer, mas ele não Entendo, mas liga. não concordo. É. E mais do que ele. O motivo real que ele quer impedir que o Frank mate o Banks é por causa do Hudson. Que ele não quer que o Hudson vire órfão e veja os dois pais morrerem na frente dele. Gente, E o Deadpool fez
faz um discurso falando sobre isso e tudo mais, sobre como isso vai foder a mente do Hudson. E o Frank ignora tudo e puxa o gatilho. Só que não tem É nenhuma legal que, munição tipo, na arma é dele. como se a mente dele não tivesse fudido dele tá vendo, tipo, várias pessoas morrerem na frente dele, né? Tipo, normal. E, e a arma do Frank tá sem munição e o Deadpool começa a rir e fala que como ele... Se o Frank achava que ele ia ser idiota a ponto de deixar uma arma com munição com ele. E aí o Deadpool puxa o gatilho e ele também tá sem munição. E aí começa uma cena onde tá o Deadpool e o Frank, eles vão pulando de corpo em corpo morto, pegando armas. Só que todas as armas estão sem munição. Meu Deus, que isso. Até que o Frank consegue encontrar uma arma com munição. E ele atira no Deadpool e aí eles começam a lutar. O Deadpool puxa a espada e eles começam a lutar. E aí, e aí eles acabam no meio da luta deles, eles caem no meio do cofre do Banks, que é uma sala cheia de ouro, tesouros, estátuas, pedras preciosas e tudo mais. E aí também tem uma mudança no personagem do Frank quando eles estão lutando. Que o Frank basicamente diz, essa versão do Frank, que ele sempre foi o justiceiro. O Deadpool pergunta sobre tipo, como ele era antes, na família dele, se ele não queria que o Hudson tivesse uma vida boa. E o Frank fala sobre como ele sempre foi o justiceiro. Mesmo quando ele voltou da guerra, ele queria matar geral e a família dele sendo morta foi só uma desculpa que ele arrumou. Que é um pouco mais Então, violento. ele já queria matar todo mundo. Isso. Mas Que é todo uma mundo versão. mal, né? É, é, pode-se É. dizer Entendi. que é um pouco uma versão um pouco mais violenta do que o Frank normalmente é. Uhum. Mas então, eles estão lutando Ele é tipo o e cara do Watchmen, o Rorschach. é. Não, É, o outro lá da guerra, lá maluco, que é o geral. comediante. É. Eu acho que o. Pode ser. Acho que o Rorschach seria mais do que o Frank é normalmente. Que era um cara normal que viu muita merda e aí pirou. E o comediante é essa versão da história. Que é um Frank, que é Uhum. um cara que sempre foi fudido. Uhum. Entendi. Mas. E aí eles começam a lutar e o Deadpool começa a vencer a luta, porque o Frank não tem um fator de cura. E ele está lutando há sei lá quantos dias. E aí o Deadpool tá prestes a enfiar a espada no Frank. Quando o Frank fala seu filho da. E aí ele fala seu filho da M. E aí ele para no M. Porque o Deadpool para ele quando ele fala o M. E o Deadpool fala: Pera, você ia falar Marta? O nome da sua mãe é Marta? Meu Deus. Meu Deus, Uhum. a minha mãe se chama Marta. Pessoas com a mãe com o mesmo nome não podem se matar. Ah, pronto. Eu entendi. Eu entendi essa referência. E aí, e aí ele fala sobre essa puta referência ao Batman versus Super-Homem. Muito bom, mano. E enquanto ele tá fazendo esse discurso, Deadpool, ele deita do lado do Frank, tá caído, e o Frank só olha pra ele e pergunta se ele tá falando sério. Se ele ao menos sabe se ele tá falando sério ou não. E aí o Frank fala: o nome da minha mãe era Louise. E aí o Deadpool só pega uma arma, levanta e aponta pra ela. Fala: então que se foda. E aí ele vai atirar no Frank. Só que enquanto eles estavam lutando, o Banks ele tava controlando o maquinário lá do banco dele, do forte dele. Uhum. E ele tava arrojando para derrubar um bando de ouro em cima deles dois, para matar eles. E Matar o um deles, né? Porque o outro. Difícil. é, mas o Hudson tá meio não, você não pode matar o tio Wade e tudo mais. O Deadpool sempre foi nosso amigo e o Banks meio que fala que não era realmente amigo dele, o Deadpool era só um cara que ele usava para conseguir as coisas e não realmente liga. Só que aí o Hudson fala, e aí o Hudson ele vê o que vai acontecer e ele grita pro Wade, pro Deadpool, sair do caminho. Uhum. Ele tomar cuidado, e aí o Deadpool e o Frank percebem o que tá acontecendo e eles dois pulam pros lados e nenhum deles morre soterrado.
Brabo. E aí os dois levantam e vão até o Banks. E tanto o Deadpool contra o Frank dão um tiro na cabeça do Banks. Brabo. E aí o Deadpool fala, bom, então terminou. Ele joga a arma fora. E o Frank fica de novo sem saber o que tá acontecendo direito. O Deadpool tá fazendo uma piada ou não. E aí o Frank ele começa a falar sobre como o garoto tem que dar as contas pra ele, tem que dar a senha das contas e tudo mais, porque é a coisa certa e vai foder os vilões e vai dar um sentido pra morte da mãe dele. E o Deadpool chega pro garoto e começa a fazer um discurso sobre como ser um órfão não é tão ruim e como tem várias pessoas que cresceram sem pais e saíram bem, como o Harry Potter, o Homem-Aranha, o Barack Obama, Meu Caralho. Deus. que na Vai que verdade vai. o Barack Obama tem pais, e o Ronald McDonald também, é outro exemplo que o Deadpool usa. Basicamente o garoto aceita o discurso do Frank e ele dá pro Frank as senhas bancárias, tudo, a senha extra que fode a porra toda. Como isso funciona, eu não sei. Eu não sou bom com economia. E eu acho que o autor também não é. E só que aí o Frank ele fala, tá, ok, eu já resolvo isso, mas antes deixa eu desmaiar aqui. E aí o Deadpool vira pra câmera e ele fala, então, foi muito legal a aventura hoje, mas o que nós já aprendemos hoje? E aí ele fala que o que eles já aprenderam é como ter um fator de cura é melhor do que não ter um fator de cura. Porra. Quem diria? Porque eu pulei, mas no início da história, quando ele invade a casa do Frank, o Deadpool pergunta pro Frank se ele não gostaria de ter um fator de cura. E o Frank fala que não, porque deixaria ele se acomodaria com isso. Faz sentido. Ele ia tomar menos cuidado. Porque o Deadpool Mas mostra que não. E aí o Hudson pergunta pro Deadpool com quem ele tá falando, e o Deadpool responde que ele não faz ideia. Muito bom. What the heck, cara? E a história termina com o Hudson saindo com o Deadpool, indo pro lado de fora. E o Hudson fala, sabe, eu acho que depois de tudo isso, quando eu crescer, eu vou ser um super vilão. E o Deadpool fala, faz sentido. Faz sentido, muito bom. Ele E virou aí assim. eles mostram o vencedor do último capítulo, que é o leitor. que brabo. E é assim que termina o Deadpool versus Justiceiro. Pô, irado, mano. Eu gostei, achei muito maneiro, tá correto. É tipo. Sim, é uma história pequena, sem Ela é muito divertida, sentido. tá ligado? É tipo, sei lá. É, E tem essa parada da gamificação da história, tá ligado? Tipo, round 1, round 2, eu vai ganhando, de salto ganha, que meio que uma quebra do quarta parede, ela dá tipo assim. Pô, deve ser irado até, tipo, contra o Wolverine. sim, é interessante que normalmente nos crossover de personagem, os personagens sempre lutam direto entre si, depois eles ficam. Normalmente eles só lutam entre si, É sem porque tem que ter motivo um plot, nenhum. né? Senão é só uma porradaria, né? Não tem nem. Exato. Esse eles fizeram algo diferente, que ficou bem legal. Pô, achei irado, mano. Achei muito bom o personagem do Banks, o Banks, o. Qual o nome do outro? Treinador? O treinador. Achei muito foda o treinador, cara. Nossa, ele é mais coisa dele. Treinador é um personagem interessante que não é tão usado assim. É, eu nunca tinha ouvido falar dele, na real. É, eu Quer também dizer, não. mas pá, eu já vi a aparência dele em algum lugar, mas nunca E ele é tinha parecido com fazido aquele ideia. cara do. Ah, eu Capitão, esqueci. Capitão América, o cara. Tartarugas Ninja. Não. Um minutinho. Eu vou lembrar aqui o nome. Então, pô, eu lembrei aqui. Eu não sei o nome. É, o esqueleto do He-Man. Ah, tá, sim. Ah, mas. É bem parecido Skeletor. com ele. É, Uma porque versão, pelo menos, do desenho antigo, tá ligado? Aí você tinha outra coisa que você foi perguntar. Então, teve algum motivo de você ter escolhido esse quadrinho específico ou foi só um quadrinho que você gostou e você tinha? Cara, esse é o primeiro episódio. Não queria que fosse, tá ligado, algo foda. Queria que fosse algo simples, sem muita repercussão e que desse pra eu contar rápido. E é uma história divertida. Ah, eu achei bem divertido mesmo. eu achei maneiro também, curti bastante. A Aprovado, minha né? ideia Eu é compraria, tá algum. ligado?
E aí, João, o que tu achou do quadrinho que tu comprou ontem? Josué, eu vou te dizer que a pessoa que pode responder isso é o nosso ouvinte. É pra ficar sem resposta, né? O que você achou Bravo. da minha ideia? Eu gostei. Tu quebrou a quarta parede. Sua atividade full, eu peguei referência. Eu coloco essa discussão nossa no final do episódio.